Está no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, estamos começando mais um episódio da Dona do Olhar Aguçado. E hoje meu olhar aguçado, ele fala sobre um homem que viu antes de muito do que a Bahia podia cantar. Ele viu que a Bahia podia cantar, exportar e transformar. Nestor Madri, músico, produtor, diretor artístico de um dos arquitetos do Axé Music. Um argentino que ficou os pés e o coração em Salvador e fez da música sua trincheira e sua fonte. Vamos conversar sobre as raízes, rupturas, rebeldia e som. Seja bem-vindo, Nestor Madri. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui com seus ouvintes, que assistem também hoje ao YouTube, né? A Dona do Olhar Aguçado. A Dona do Olhar Aguçado, pois é muito bom estar aqui com você. Me conte aí, Nestor, como foi sair da Argentina, aterrissar nesse universo sonoro que é Salvador? Bom, eu na Argentina já era músico, né? Eu sou baixista, sim. Só que lá é o estilo rock and roll, né? Sim. Na década de 70, com ditadura, muito complicado, mas o rock and roll era um instrumento de luta, né? Na época. Toquei com bandas que são famosas até hoje e trabalhei em estúdios, onde eu aprendi, porque eu formava parte de uma equipe profissional que fazíamos publicidade, música para publicidades, e eu como baixista. Sim. E para filmes, de tipo os Trapalhões de lá, né? Porcel e Aumento. Como eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, eu tinha que esperar que meu cunhado voltasse, que era advogado e trabalhava em Buenos Aires, porque eu sou de uma cidade de La Plata, até 8 da noite. Então, ficando no estúdio, eu aprendi a técnica de gravação. Aprendeu menino, é? Sim, eu comecei menino. Eu me emancipei com 16 anos para poder tocar. Né? Eu toquei com The Platers, com Mac, não sei o quê. Ah, minha música. George Williams, artistas americanos, e essas bandas de rock. Então, eu precisei me emancipar com 16 anos. Aí, vim para a Bahia de férias, em 80, com minha esposa. E justamente foi, digamos, não dá para explicar o que a Bahia faz com a gente, mas com a gente que vem de fora, né? Eu sei que falei para a Cristina, como eu era um músico bem sucedido, eu tinha vários instrumentos importados, aqui ninguém tinha os instrumentos que eu tinha. Mal o violão. Eu tinha um baixo Fender na época que... Aí eu falei, Cris, eu tenho que renovar meu visto, vou vender meu baixo. E a gente fica mais um tempo. Cristina, tá. E assim foi que vendi e fiquei. E depois foram tudo acontecendo, e estou aqui até hoje. E tenho até bisnetos com Cristina. Então, o que chamou a atenção para você aqui na Bahia foi a estética, o povo, o som ou o comportamento do baiano? Eu acho que é um pouco tudo. Para um roqueiro estrangeiro, a rebeldia, principalmente, e o comportamento, né? A resistência. Possivelmente isso é que unifica pessoas de diferentes culturas, né? Sim. Claro que a música é uma linguagem universal, e como eu tocava num vagão, que era no Rio Vermelho, né? Um vagão de trem, por isso se chamava vagão, e eu comecei a entender através dos músicos, da linguagem da música, sim, da rebeldia, da atitude. Aí é que veio a mim de que o entendimento que eu tinha como rock and roll, de instrumentos com guitarra de distorção e tudo isso, era uma forma estética inglesa. Suave. Rock and roll era... Suave, terminava sendo suave. Comportamento. Era atitude. Então, é aonde eu me identifico com a Bahia. Podia não ter guitarra elétrica com distorção, mas tinha um repique, tinha uma atitude, tinha uma altivez. Sim, uma soberania nata, né? Um orgulho nato.
Então, acredito que tenha sido isso o que me cativou. Podia ser até um bate-lata. Sim, porque começava assim. Mas eu acho de que nessa idade, porque eu tinha 22 anos. Era um menino ainda. Era um menino. Você formar parte de um coletivo, nessa idade, é muito interessante. E como ninguém acreditava, nos músicos, nos artistas aqui, ninguém acreditava. Principalmente no tempo da ditadura, né? Sim, e não, era uma característica. Ninguém acreditava no outro. Com relação, estou falando na minha área musical. Sim. Né? E eu sempre, como argentino, você sabe que os argentinos somos orgulhosos, temos essa coisa. Eu falava, poxa, como eles não acreditam nisso que eles têm? Impossível. Então, justamente, esse ímpeto, essa vontade de eu querer mostrar, ou ser um espelho, digamos, foi o que me transformou no que eu sou hoje. Eu acredito que você conseguiu mostrar para aquelas pessoas o que elas eram, que não achavam que não eram. É para eles mesmos. Mostrar quem é você. Você é isso. Exatamente. Por quê? Porque a gente tinha uma estrutura muito precária, né? Tanto a nível de tecnologia, e não tinha divulgação, rádio. Não tinha. Entende? Então, a luta era muito grande. Mas eu, desde muito jovem, fui muito convicto no que eu queria e sempre fui muito determinado, né? Então, eu sabia que a força estava na representatividade popular. Sim. Como artista, porque eu sou artista. Então, eu falei, tudo bem, aqui ninguém acredita em nada disso, me aguardem. E foi que veio a travessura. Aí você criou um movimento e não só o ritmo, na realidade. Não, perdão. Você ajudou a criar um movimento. Exatamente. E não só o ritmo. O ritmo sempre existiu. Existia o ritmo. Aí você ajudou a criar o movimento. Acontece que você tendo uma estrutura de gravação, como na época a WR me ofereceu, que era diretor e técnico principal, a WR gravava propaganda. Sim, né? sim. Que era similar a esse estúdio, só que com tocadiscos, né? Sim, sim. Aí, a ideia, na época do Rangel, era criar uma banda para poder concorrer com comerciais com o mercado Rio e São Paulo. Então, precisava de um estúdio de música. Eu montei o estúdio, e requeri instrumento, porque falei, como o equipamento de gravação não é bom, não é primeiro mundo, eu preciso de bons instrumentos, e falou de formar uma banda. E aí foi a Cordes Verdes, a banda do Luiz Caldas, né, que era a banda fixa, na época, que trabalhava comigo nos comerciais. A minha sorte também foi que, como eu tinha uma banda que eram funcionários, a Cordes Verdes eram funcionários da WR, eu, no tempo livre, um músico também, é um saco, você não faz nada. Então, eu estimulava, e vocês não compõem, bora tocar, bora gravar alguma coisa, papapá. E isso foi abrindo o olho de que tinha alguma coisa acontecendo. E, pessoalmente, você sabe muito bem que, na época, a música de carnaval, por exemplo, você falou da She Music, eu participei de todos os gêneros. Gravei todos os gêneros, rock and roll, música erudita, música para São João, forró, grandes. Então, eu trabalhei em todos os gêneros. Claro que a She Music foi o que mais me destacou, né? Porque fui produtor de Chiclete com Banana, fui produtor de Margarida Menezes, de Sara Jane, de artistas, Tonho Matéria, de artistas que depois foram renomados. Ele foi na sua essência, a música. Né? Mas é isso, são duas coisas. Ele começou como propaganda. Sim. Quando eu vejo Moraes Moreira cantar, porque música baiana era frevo instrumental. Frevo instrumental, exatamente. O Carnaval da Bahia era frevo instrumental. Era frevo instrumental, Aí eu vejo Moraes Moreira cantando, e aí eu vejo o público cantar. Aí eu penso, dá para fazer cantar. Aí foi que eu comecei a estimular e a procurar dentro das bandas, porque na época cada trio tinha uma banda.
e dentro das bandas, seus cantores. Sim. Né? E comecei a fazer essa pesquisa. E foi o que depois se denominou Axé Music. Né? Mas foi basicamente uma pesquisa de dar oportunidade a desconhecidos. Né? E normalmente também era finais de semana, porque finais de semana não tinha o trabalho do jingle, do comercial para essa agência de propagandas. Então, eu aproveitava, chamava músicos para tocar, eu fui baixista de Jerônimo, fui baixista de Roberto Mendes, então eu chamava esses artistas para a gente tocar, eu gravava ao mesmo tempo e tocava durante o final de semana, né? Maravilha. E foram aparecendo artistas, apareceu Durval Lely, Ricardo Chaves, em todas essas histórias. Então, como eu quero te dizer, a Axé Music é um resultado chamado, dado a música de carnaval, música de entretenimento, que eu tenho participação muito importante. Mas a minha visão era geral, não era apenas de música de carnaval. Sim. Era do movimento baiano, que eu acreditava que podia ser cantado. E através do Moraes Moreira comprovei isso, e através dos artistas que foram aparecendo, eu consegui mostrar. É que o Moraes Moreira, eu me lembro que na década, no final dos anos 70, para o início de 80, quando chegava carnaval, o Moraes Moreira era quase número 1 em cima dos trios. Exatamente. Esse era o único que cantava. E nos micaretas também. Mas não tinha cantor em trio elétrico, era instrumental. Moraes era o cantor. Só tinha ele. Então, aí foi, como eu quero dizer, de que eu vi que o carnaval podia ser cantado. Eu me espelhei no Moraes Moreira, Armandinho do Dois Mar com Moraes Moreira. Claro que Armandinho tocando guitarra baiana e Haroldo maravilhoso, mas o canto, a resposta do público ao canto. Aí eu percebi que isso que a Bahia, todos somos instrumentos, né? A Bahia foi me conduzindo e me mostrando as coisas e eu aproveitando as oportunidades. E nesse período onde se tinha o carnaval de Salvador e micaretas, ainda não todas existia, as cidades não tinha ainda não? Não existia. Foi depois, micareta, não foi? Foi depois. Micareta já foi? Foi 1 ano e meio após Luiz Caldas e Chiclete com Banana. Por quê? Mesmo. Porque eu, como produtor de Chiclete com Banana, pensei em gravar popurris para tentar o mercado de São João. Então, gravamos popurris de forró. Eu fui produtor 7 discos, os primeiros 7 discos do Chiclete com Banana. Então, para tentar abrir o mercado, porque só se tocava no carnaval, né? E aí... Mercado fechado, viu? Na época, a estrutura empresarial percebeu de que a gente estava fazendo um barulho muito estranho para eles, né? Para mim era lógico. Para você está ótimo. Para mim estava ótimo, porque eu pegava minha fita cassete, eu gravava minhas coisas no estúdio, pegava o meu bug, ia na praia, colocava o cassete e ficava lá sentado. E se a pessoa mudasse o passo, eu sabia que a música era boa. Porque a pessoa que vinha andando mudava o passo. Que leitura, viu? Aí pronto, eu ia separando as músicas para depois gravá-las. A leitura que ele fazia fantástica. E eu era estrangeiro, então eu não podia entender. Eu só entendia de que a forma de andar traduzia muito a Bahia. Principalmente a lateralidade. Porque a música no mundo todo é vertical. É o gingado. E aqui é lateral, pelas ladeiras, por uma série de coisas. Exatamente. Então, aí que caiu minha ficha, né? Da coisa marcante. Então, na Axé Music é o quê? É o bumbo que tem em toda a música pop do planeta, né? Que é vertical, tudo vertical, e a lateralidade da baianidade. Por isso é o que é hoje. E hoje estourou no mundo inteiro, né? Nós fomos campeões em Salvador primeiro, depois campeões na Bahia, depois campeões no Brasil e depois no mundo. Então, mas respondendo, se você me permitir, a micareta, o primeiro camarote do Carnaval de Salvador não era para entretenimento, era colocar para negócios.
Então, se convidávamos presidentes de gravadoras, prefeitos do interior, governador, a altura, tinha que estar na altura do artista. Porque de baixo, na perspectiva, você não tinha dimensão. É isso mesmo. Então, através disso, foi que Castro se criou... Castro Alves, Avenida 7, depois... Mas daí veio a micareta. Por quê? Porque as cidades do interior e de outros estados diziam, eu quero isso. Então, se criaram os carnavais fora de época. Fora de época, E a gente vendia o pacote completo, né? Que era com trio, com banda. Mas micareta em Camaçari, como foi uma das cidades que começou a ter micareta no início dos anos 80. Bom, eu cheguei nessa época. Eu vi a micareta, tanto é que tem um programa feito em Fortaleza, Perspectiva, que quem vinha para aqui era Armandinho, Dodô e Osmar. Que em Fortaleza, justamente, o seu Gurgel, dono da Gurgel e dono das principais bandas de forró do Ceará, Sim. E me fez o programa piloto. Sou eu. Depois são todos os artistas cearenses. Por quê? Porque ele diz que eu mostrei como se fazia carnaval. E eu mostrei em Fortaleza através das micaretas, porque eu ia com os artistas e eles olhavam e falavam, poxa, o que esse louco está fazendo? Isso é fantástico, vamos aplicar aqui. Por isso o programa piloto sou eu. Por isso, a meu entender, dentro do meu tempo, a micareta que eu conheci foi após 85. Porque antes, até 85 e 86, fora o carnaval só tinha festa de largo, que era de setembro a dezembro, janeiro. E nunca eu tinha saído do estado com nenhum artista. Pode ser que outros artistas fizessem micaretas. Mas a gente, nesse período da década de 70, início dos anos 80, a gente tinha aqui, que o único trio que tinha era de Dodô e Osmar. Mas chamava-se micareta? Já tinha nome de micareta aqui. A gente tem até se resiste em algum livro, vou ver se eu acho para lhe emprestar. Que a gente já tinha, e aí rodava pela praça, a prefeitura pagava, e aí tinha um dia do fim de semana, pegava uma sexta, domingo de madrugada terminava. E como era em Salvador, nos bairros de Salvador, o que eu chamei de festa de largo. Né? Que você chamou, na época aqui chamavam de micareta. Chamava de micareta. Para mim era festa de largo, porque nós circulávamos tanto é que um produtor musical tem que escolher o repertório, né? Então, afora o teste do bug, eu durante as festas de largo testava as músicas, porque eram pequenos carnavais feitos finais de semana, cada final de semana num bairro diferente. Então, mas eu conhecia como festa de largo. O ano 2000, nós passamos a ter o Camafolia, em Camaçari, em 2000, tem 25 anos. Aí passamos a ter o Camafolia, que a gente tem aqui o Espaço 2000, Sim. onde era feito, depois fazia na Avenida Jorge Amado, aí quando já vinha Márcia Freire, aí já estava vindo aquela que fez aquele evento comigo em Portugal, como é o nome dela? E outras. Quando a gente lançou Chiclete, Sarajane, Luiz Caldas, tudo isso, o lugar fora de Salvador que a gente tocava era a Feira de Santana. E Camaçari também. Mas eu falo Você, certo. E com meus artistas, Sim. eles podem ter vindo de outra maneira. A Feira de Santana sempre foi forte. Não, e é um público muito complicado. Sim. Então, é muito importante, sempre foi muito importante para teste, né? E eu, por exemplo, eu preparava, como eu dirigia o show de muitos dos artistas, eu fazia a Feira de Santana, porque se o público não gostasse, era que tinha que ser mudado, de alguma maneira. Me conte aí, Nestor, como era o clima dos bastidores quando o Som da Bahia começou a desafiar as gravadoras do Sudeste? É muito interessante, agradeço pela pergunta. Vou fazer uma analogia, se você me permitir, com futebol. Né? As grandes companhias tinham umas seleções fantásticas, os melhores técnicos formados nos Estados Unidos, artistas da música popular brasileira fantástica, executivos
famosos e fantásticos. E nós não. Nós tínhamos um estúdio de $8.000, o estúdio dele era de $2 milhões. Né? 2 milhões de E dólares? qualquer estúdio no Rio e em São Paulo, um console custava $600 mil. Né? E nós tínhamos estúdio de $8.000, feito dentro de uma casa, o que hoje se chama home studio. Então, a gravadora falava, eles não sabem gravar, não têm equipamentos, uma porcaria. Mas eu tinha uma coisa que eu sempre fui muito teimoso e rebelde. Eu falei, eu Por isso que ficou na Bahia. Mas eu tenho time, por isso a analogia com o futebol. Vocês podem ter a melhor seleção, mas você não tem um time. Eu tenho um time. E fiquei calado. Todos suando, você é argentino, você não entende nada, a cantora negra tem que cantar samba, 4 caras feios não podem fazer sucesso, chiclete com banana, tipo, você é um idiota. Falei, tá, tudo bem. Aí pensei, né, vamos lançar independente. E claro, se os maiores artistas brasileiros, com a seleção no Rio de Janeiro e em São Paulo, vendiam 30, 35 mil discos, e eu, um produtor subdesenvolvido, numa província, vendia 100 mil discos, quem ia mandar nele era o chefe dele internacional. Ele queria manter o emprego dele, achando que eu era um subdesenvolvido, que não sabia gravar e que não tinha equipamento. Mas o dono da matriz nos Estados Unidos e na Europa falava, quem vende mais discos? Aquele cara subdesenvolvido? Então, para a minha companhia é o cara. Então, até os diretores artísticos dessa gravadora foram demitidos por não me contratar. Tanto é de que a Margarete foi lançada mundialmente. Por quê? Porque os donos reais das gravadoras falavam, espera aí, você pode ter a seleção, mas você vende 30 mil discos que não pagam nem os custos de grandes artistas. Agora, esse cara que você fala que é um imbecil, vende 100, 150 mil cópias. Né? Com chiclete eu cheguei a vender 1 milhão e poucos em 10 meses. Entende? É brincadeira. Então, aí disseram, velho, quem está com a ração é quem dá dinheiro. Então, é o gringo que está com a ração. Vá lá, procura ele e se vira. E eu me aproveitei disso. Eu não fui para o Rio de Janeiro, porque eles queriam que eu fosse para lá. Eu falei, não, se eu vou lá, eu vou comer na sua mão. Estou. Então, se você não interessa, eu não preciso de você. Venha você. Foi aí que foi a facilidade de fazer o mercado, de sermos independentes e soberanos. Porque eles tiveram que levantar da cadeira e vir para cá. E vir para cá. E eu recebi eles com abará. E falava, enfim. Abará. E quando me criticavam, eu falava, perfeito, senhor, então faça o senhor. Não, mas eu não entendo. Então, se o senhor não entende, o senhor paga a conta, mas nem vem aqui. Eu faço o repertório, eu gravo, eu mixo com esse estúdio que o senhor diz que é uma porcaria. E não só isso, eu vou fazer a capa também. E o senhor paga a conta, não precisa vir. Se não, faço o senhor. E assim foi que criamos o mercado. Aí falavam, você é um argentino arrogante, não sei o quê. Falei, tá, tudo bem. Mas e se o senhor muda e vai para lá, o que tem hoje aqui, o mercado que nós temos hoje aqui, ele não existiria aqui. Ele existiria fora e de maneira diferente. E sabe o que acontece? Que eu acho que é mais triste. O baiano não queria um mercado aqui. Não os de fora. Os de fora, claro que não tem pavor de baiano, porque o baiano sempre acontece. Sempre os maiores artistas, poetas, pintores, estão aqui. Então, nunca gostaram da gente e continuam não gostando. Acontece, como eu quero dizer, de que a indústria da música, que não tem nada a ver com esses senhores, executivos e grandes... A indústria, que são normalmente multinacionais e que o chefe é de fora, gosta mais de dinheiro do que de música. Então, estimulou a que mais vendia. E como eu, com um Fusca, por chamar de uma maneira... Eu vendia muito mais que eles com estúdios de $2 milhões. Disseram, você não quer? Então saia do cargo, vai entrar outro. Mas quem vai é Nestor. Quem é produtor é Nestor. Quem vai
comandar isso, Nestor, você não entende nada do que Nestor está fazendo. Era sua paixão, não era, Nestor? Eu sou louco pela Bahia. Eu sou baiano, com sotaque. Baiano, é baiano. Eu sou baiano. Por opção, que eu acho mais interessante até. Né? E principalmente o tambor. O tambor é o que... Essa coisa, né, das frequências que mexem com a água, que o corpo é de água. Aí eu comecei a entender a batida do coração, a lateralidade dos surdos. E, então, acho que meu consciente, meu subconsciente, meu corpo, a minha alma, os orixás, os santos, como queiram ser chamados, fizeram toda uma alquimia, onde eu passei a ser um instrumento que acreditava, retratava e encarava. Né? Tanto que na época quem encarava todos esses grandes executivos que todo mundo tinha pânico, presidentes mundiais que eu fazia vir para cá, falava, não tenho tempo, estou gravando, se alguém quiser falar comigo, venha aqui em Salvador. Então... Era ousado e rebelde mesmo. Mas assim, com essa rebeldia, a gente conseguiu o que hoje temos, que é o coletivo. Nós vencemos pelo coletivo, que por isso a analogia com futebol. Não foi a seleção dos melhores. Foi uma equipe de pessoas onde cada um fazia a sua parte, do autor ao músico, ao produtor, ao técnico, ao divulgador. Cada um cantava a música um do outro. Éramos uma equipe. E nós fomos campeões. Eu estava comentando nesse instante, um ajudava o outro, de alguma forma. De alguma forma. O sucesso se constrói, não se faz. Sim. Mas de forma coletiva. Disso você pode ter certeza. É porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu acredito nisso, claro, não sei em outras áreas. Na minha área, é o coletivo. Minha sacada foi justamente dar oportunidades. E profissionalizar a mão de obra. Porque, não tinha nada. Então, eu tinha que se profissionalizar músico, tinha que se profissionalizar artista, tinha que ter iluminadores, tinha que se profissionalizar mão de obra, holds, se criar uma indústria. Não era só gravar um disco. Sim. Entende? Então, é aí onde eu acho que eu fui muito feliz, porque eu, como músico, como artista, e por ter entendimento do que estava fazendo, e eu já tinha feito na Argentina com grandes artistas também, eu consegui ter essas pessoas ávidas de aprender. E eu consegui formar um time, porque eu sozinho não teria ido para lugar nenhum. Eu podia bater testa e tudo bem, né? Mas o resultado é do coletivo. Eu tinha a sacada. Qual foi o seu maior desafio que você enfrentou como diretor artístico na época da Revolução Musical Baiana? O preconceito do próprio baiano. O preconceito do próprio baiano? Sim. Porque a indústria baiana tinha preconceito com relação aos seus artistas. Então, pagavam fortunas para vir artistas, Caetano, Gil, mas nunca contratavam o menino do lado, a Sarajane, o Luiz, o Tom em Matéria. Não, esses caras, ninguém vai pagar ingresso para ver. Entende? Então, o maior desafio para mim foi mostrar ao próprio baiano a incredulidade dele da realidade. Exatamente. A incredulidade. Ao próprio baiano que o negócio estava justamente no barrismo, como a gente chama. Né? No barrismo, Então, que nós já tínhamos aqui o produto que podia ser até mais rentável. Só que eu não sei explicar, porque eu não estive antes dos anos 80. Eu cheguei em 1980. Eu só sei que eu cheguei com uma geração de cabeças duras, que achavam que tudo era... O melhor vinha de fora. E eu achava que não. Como eu tenho 70 anos e sou daqui, eu lhe garanto que antes dos anos 80 a gente já passava por essa fase dessa cabeça dura, do racismo, da teimosia, do não acreditar no seu próprio povo. E justamente isso, por exemplo, você tocou um tema que vai me permitir. Eu sou branco e marista.
Então, eu tinha acesso, na minha época, negro não entrava pela porta da frente. Eu não podia ter funcionários negros. Entende? Não podia ter artista negro em cima de trio elétrico. Negro tinha que tocar tambor lá embaixo por um cachorro quente. Por isso eu quero dizer, eu posso demorar demais, mas foi um movimento sociopolítico-cultural que a gente fez com a música. Aonde eu falava, que muitas vezes Brau fala isso, imitando o meu sotaque, que respeito se respeite. Quer respeito, se respeite. Então, quer ser amado, ame. Então, para de reclamar de que o racismo, que não sei o quê. Não há reparação, não há como reparar o que foi feito com os negros que foram feitos escravos. Não há como reparar. Então, essa nova geração se empoderar. Hoje a palavra nos empoderar... enxergar, nos olhar, dizer eu posso, eu quero, eu vou e vai dar certo, eu vou conseguir. No lugar de dizer, me licença, eu quero passar. Não, saia do meu lugar. Sai da frente, eu quero passar. Saia da frente. Sai da frente, é uma questão de atitude. Exatamente, de ação. Exatamente. Eu tive essa sorte de ter personalidades muito importantes, como Carlinhos Brau. Eu falo a nível de liderança, como Tonho Matéria, onde eu aprendi, eu sou um aluno deles também. Acontece de que eles, como vinha no meu olhar, a certeza que eu tinha do que estava fazendo, e, ao mesmo tempo, se sentiam de que eu estava dando espaço a negros quando era proibido. Então, por exemplo, as primeiras músicas que eu gravava, por exemplo, eu falava para autores como Tonho, peraí, eu vou colocar no trio elétrico essa música. Então, tem que compor de outra maneira, não pode ser um discurso. Você vai ter que fazer um refrão, parte A, parte B... Parte C, refrão. Porque é a estrutura que esse público precisa. E aí eles começaram a compor, compositores negros, dentro dessa estrutura. Como eu escolhia a música, eu não dava satisfação para ninguém, eu botava a música. E os brancos estavam cantando música feita por negros. Entende? Isso é lindo. Aí depois veio... A minha primeira vez, né, eu tinha um selo discográfico, em 1988, e vem a banda Eva, e na época Jorginho Sampaio me disse, porque preciso de um cantor. Eu falei, eu tenho. Tem Marcianílio, negro, de rasta. Mas ele é negro? Sim, mas o Bloco Eva? Sim. Bom, você é maluco, mas tudo que você faz dá certo, eu vou votar. Em 1988, Marcianílio puxou o Bloco Eva, o primeiro cantor negro, um trio elétrico de um bloco tradicional, e, ironicamente, backing vocal, Daniela Mercury. Eu estava lá. Né? Então, aí começou a aceitação. Porque Jerônimo já vinha querendo tudo isso. Mas Jerônimo era visto como baianinho. Baianinho. Mas como eu, o branquelo, aquele cara educado, elegante, né? Eu tinha muito mais facilidade de transitar nesses grupos. E tinha também um jogo de cintura, porque isso aí tem a ver. Além de você poder transitar, você tendo um jogo de cintura, você consegue a coisa com mais abrangência, com mais facilidade. Mas esse racismo, que era racismo e classismo, porque é muito diferente. Porque negro com dinheiro não era tratado tão mal quanto negro sem dinheiro, né? Então, é muito engraçado porque eu brinquei com isso. E na época era assim. Então, eu brincava com isso, né? Ou seja, vocês são assim, vocês vêm dessa maneira, querem... E todos somos negros de alguma maneira, porque o ser humano nasceu na África. Claro. Né? Então, eu sempre adorei tudo que era não. Não sempre foi meu combustível.
Você não pode fazer. O sim eu tenho, não vou buscar. Então, quando era você não pode, eu falava, você não pode ter negros, eu queria negro. Não pode ter não sei o quê, eu queria aquilo. Porque eu era um menino rebelde. Isso, agora sou um velho rebelde. Ele agora é um velho rebelde. Isso é muito bom. Graças a Deus. Quantos anos você tem, Nestor? 67. Mais novo do que eu. Eu sou uma velha rebelde de 70. Mas eu acredito que é isso que eu quero dizer. Eu conheço, é minha opinião, eu conheço meninos de 22 que são muito mais velhos do que eu. Eu também conheço meninos de 22. Porque a cabeça não está aberta, não entendem não está aberta à inovação, não está aberta a mudanças. Não tem entendimento nem conhecimento do mundo antes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as consequências de tudo isso, como foi determinado o que veio depois. Não tem a menor ideia. É isso mesmo. Entende? Só conhecem um smartphone. Então, isso é ser velho. É não entender de nada, só entender de como se utiliza uma maquininha, entende? Então, eu sou jovem, porque eu sou ávido de informação, ávido de entendimento, ávido de fazer travessuras. Eu quero fazer travessuras. Eu acho que informação é poder. Eu também acho. Principalmente para não criar rancor ou não criar discursos sem conteúdo. Exatamente. Entende? Porque há consequências, que tudo é consequência histórica, de coisas que já aconteceram. Sim. E que deram início a coisas que acontecem. Então, principalmente, eu acredito de que a cultura não é estudar numa faculdade. A cultura é você se informar. Sim, o autoconhecimento você ler, tudo. Você ter conhecimento até para poder, que eu acho que era o que eu tinha, porque na Argentina, sei lá, meu passaporte é 13 milhões. Isso significa que tinha 13 milhões de habitantes quando eu nasci. Então, minha educação foi privilegiada. E eu aprendi a política, tudo com 9 anos, entende? Então, minha educação privilegiada como argentino, num país que na época era rico e que tinha muita pouca população, me deu esse conceito, né, de entender que o conhecimento e o entendimento me permitia sentar numa mesa com uma pessoa simples, que tivesse doutorado da vida, não de uma universidade, e com um presidente internacional mundial de uma grande companhia. Eu tinha preparo para falar de qualquer assunto com ele. Isso é muito importante. Claro. E o jovem de hoje precisa disso. Eu acho que sim. Ele precisa disso e isso é algo que está gritante, não só no Brasil, que não é um país de primeiro mundo, mas até dentro dos próprios países de primeiro mundo hoje, já tem um jovem que ele enxerga mais assim. Mas é consequência do que nós sabemos, né? Já foi previsto isso, né? E a maneira de fazer é isolar um do outro, né? Nós, antigamente, nos reuníamos para conversar em um café, numa pizzaria, entende? Então, eu aprendia com o teu conhecimento, com o conhecimento do outro. Da família. Hoje em dia, isolam a criança ou a adolescente a que Google é o sábio. Então, acabou isso, entende? Porque a pessoa, ou a criança, ou o adolescente acredita que a verdade está no Google, entende? E a não ter relação social, porque ele digita. O tempo inteiro, digita, né? Ele vive com a máquina. Até cria um alter ego, uma pessoa que não é. Uma pessoa que não existe. Então, aí vem tudo isso que, lamentavelmente, eu acho que não é tão positivo. Eu acho que a nossa ingenuidade, por chamar de uma maneira, de não ter essa tecnologia, não ter e estar aprendendo um do outro, e usando a cabeça para pensar. Eu, por exemplo, eu tinha de cor, além de todos os cálculos logarítmicos de consoles de gravação, eu tinha todos os telefones de cor. Eu faço cálculos matemáticos de cor, de cabeça. Hoje em dia eu sei 3 telefones. O meu,
a da minha mulher e de uma da minha filha, da outra não me lembro. E da minha neta também não me lembro. Meu neto também não me lembro. Então, o que acontece? A gente vai ficando, não exercitando nosso intelecto e nossa memória, e vai ficando mal. Está ficando mal. Se não tiver uma calculadora, você não sabe fazer uma conta. Então, isso, eu não sou contra a tecnologia, sinceramente. Eu acho fantástico. Eu também não sou, não. Eu acho que tudo que tem que saber novo. usar. Exatamente. Eu acho de que existe, o que eu falo com os artistas de hoje em dia. Se você tem o Google, estude. Pesquise, não veja filmes. Não. Pode ver filmes. Determine 2 horas por dia, eu vou assistir filmes. 3 horas por dia. 1 hora eu vou o fazer resto, estude história, estude tudo. Cultura, como é no Oriente, como é, sei lá, se informe, saiba qual é a diferença, que é democracia, como vem, de que vem, porque o comunismo e o capitalismo, você não tem ideia nem o que é comunismo, nem o que é capitalismo, então estude. Você não pode falar 10 minutos da diferença das duas coisas, do que direita e esquerda, não tem lado com a capoeira. Chuta com a direita, chuta com a esquerda, isso distõe um dia. E no meio também com a cabeça. Então é isso que eu quero dizer. Tem que estar informado para poder se posicionar. Entendi. Maravilha. Gente, peraí, que já a gente volta. Respira fundo, porque esse papo ele tá potente demais. E a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho, beber uma água e ajustar o olhar. Clica aí. @Dona do Olhar Aguçado no Instagram, YouTube, Facebook, X. Manda seu recadinho que a gente está aqui aguardando. Já a gente volta. Toma água, deixa Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olha aqui a gente de volta, viu? Porque aqui o olhar não descansa, só se aprofunda. E se você está sentindo essa energia com a gente, aproveita para seguir a Dona do Olhar Aguçado em todas as redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e até no antigo Twitter. E é só procurar @a Dona do Olhar Aguçado. E nós continuamos aqui
Bora com Nestor Madri. Ih, querida. Pois é. Me conte aí, Nestor, a estreia com Margareth Menezes, em 1989, marcou sua história. O que aquele dia te ensinou? Eu vou tentar ser sintético. Quando eu produzi Margareth, eu primeiro gravei Faraó com Margareth e depois eu sou convidado por Gilberto Gil para produzir um artista pop. Não queria um artista. Estou falando 88. 88. Né? Então eu faço Um Canto para Subir, o disco de Margareth Menezes, onde a gravadora me diz literalmente que era uma M. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu fiquei revoltado. Tanto que fui expulso da gravadora porque sou argentino, não tenho sangue de barata. Né? Então eu reagi mal, lamentavelmente, no dia. Ao adjetivo. Não, a gravadora tinha possibilidade de aceitar ou não. E através do Gilberto Gil, fomos para os Estados Unidos, para Nova York. Eu já tinha trabalhado com David Byrne, um cantor muito famoso de uma banda de rock dos anos 70 e 80, The Talking Heads, que morava em Nova York. Ele tinha vindo para o Brasil fazer uma pesquisa para um disco Rei Momo, que eu fui o técnico, indicado por Gilberto Gil. Aí ele nos conseguiu a Island, a maior gravadora mundial. O selo Mango, que era feito para Bob Marley. Então, o que acontece? O lançamento do disco tinha que ser no Central Park, num evento chamado Summer Stage, né, no verão, para 100.000 pessoas. Aí, pronto, eu achei muito... Imagina, um baianinho saindo de Salvador, de uma casinha na Graça, para Nova York e para o Central Park, Summer Stage. Né? Mas o mais peculiar, e eu acho que foi o mais acertado que tem a ver com esse programa, também, é que me dizem, nós precisamos um cortinheiro. O cortinheiro eles chamavam o artista que abrisse o show, antes da Margareth. Aí eu fiquei pensando no hotel, mas eu vou trazer quem? Vou trazer um artista que seja do mesmo estilo da Margareth? Vou trazer um baiano famoso? Não, tinha que trazer alguma coisa exótica, alguma coisa que o americano, neo-iorquino não tinha visto nunca. Aí falo para o presidente da companhia, Rapaport, falo, senhor traz Olodum. Aí ele diz, Olodum é o quê? Estou falando 89. Olodum é o quê? Eu falei, é um grupo de percussão, o senhor traz Olodum. Bom, se fez o contato, aí vai Neguinho do Samba com Olodum. E isso 2 anos antes de Paul Simon. Estou falando 89. 35 Paul Simon, anos. 91, ele ganhou um Grammy que eu gravei aqui, parte, mas estou falando, você me perguntou uma peculiaridade. Ou seja, foi justamente que a gente especulou com exótico. Ou seja, eu acreditei que uma coisa exótica seria o melhor para abrir, e principalmente tambor. Aí foi que o Olodum abriu na grama e levantou 100.000 pessoas no Central Park, que estavam deitadas, no sol, bebendo não sei o quê, para pular e para ficar dançando com o Olodum. Foi notícia no mundo inteiro aquilo ali. Na época não sei se porque nós saímos em 40 rádios ao vivo. Tanto é que Margareth, após esse dia, nós ficamos 6 semanas em primeiro lugar na Billboard. Né? Na época foi notícia, não pode ter sido do mundo inteiro, mas muitos países mas isso que noticiaram. Eu queria dizer, foi antes do Paul Simon vir para a Bahia e levar o Olodum. Né? O nosso Olodum foi o brilho da abertura, da estreia de Margareth Menezes em Nova York. Abrindo, como eles chamavam, cortina, né? Cortinheiro. Na grama, Neguinho do Samba e essa negrada maravilhosa fazendo o Central Park tremer. Maravilha. O que te emociona hoje, assim, é você olhar para trás, essas coisas todas que aconteceram? Porque a gente que está aqui lhe escutando, que já te conhece sua história,
Quando para conversar entre amigos, a gente curte, a gente se emociona. E você, quando olha assim para trás, o que lhe traz? Eu sou um homem simples. Meu perfil é um perfil baixo. Nunca fui de holofotes. Mas eu vou dizer sinceramente o que mais me emociona. É ter dado oportunidades. Então, eu ver uma criança sem oportunidades, que a vida a levava a coisas ruins, e após a oportunidade, eu ajudar a que tenham um ofício, e através desse ofício, ajudar a sua família e a ele próprio. Então, do meu coração, o que eu pude contribuir, profissionalizando centenas e centenas de meninos. Você podia estar aí no mundo do horror. É realmente emocionante. É emocionante. Esse é o meu sentir. Que conselho você deixaria para quem quer construir algo autêntico, assim como você fez? Você fez a pergunta e respondeu. Autenticidade é não copiar ninguém. Autenticidade é reforçar seu amor próprio, acreditar em si mesmo, acreditar no valor que tem nossa obra. Ninguém pode julgar nem dar nota. Ninguém tem essa autoridade. Então, o segredo, se houver algum, é está fazendo sucesso esse frasco, então não faça esse frasco azul, faça outra coisa. Então, sair do montão dessa coisa, hoje em dia, é que mais me preocupa, que muitas vezes chegam clientes que eu não atendo, logicamente. Eu queria uma música igual àquela. Eu falo, por quê? Porque isso é sucesso. Eu falei, mas senhor, o sucesso se constrói, não se faz. Faz um diferente. Porque senão qualquer pessoa vendia um apartamento, pegava R$1 milhão, investia em divulgação e ficava milionário. Você está falando o quê? Não, então tudo bem, obrigado. Então, é incompreensível. Ou seja, tem que acreditar na pessoa, no artista, no que ela tem que... É como você engordar a pessoa para a roupa. Não, é o contrário. Você tem que fazer a roupa para... Então, se você chama um artista X para cantar em um determinado lugar, você tem que preparar todo o repertório, estética, em cima desse artista, para ser verdadeiro. O povo consome o que é verdade. Você não pode divertir se não se diverte. Você não pode ter credibilidade se você não fala a verdade. Entende? Então, esse é meu toque, digamos. Quer ser alguma coisa, não apenas estar? Seja você. Não se denota, não se compare. Não permita que ninguém defina quem é você. Não deixe se atropelar. Acredite em você e faça o seu, humildemente. Faça o seu melhor. O seu melhor vai ter muito mais efeito do que uma cópia de alguém que não é você. Se eu tivesse que começar tudo de novo, estou saindo da Argentina hoje, estou indo para a Bahia, em Camaçari, com todos os seus equipamentos, de um outro que a gente está numa era diferente. O que você faria? Diferente do que você fez. Engraçado. Nada diferente. Fazia tudo Só que igual? de novo. Nada diferente, só que de novo. Boa resposta. Isso significa o quê? Ir em cada bairro, em cada periferia, ver quem é o novo que está em evidência, que está se esforçando,
Quem é o novo compositor? Quem é o que pode cantar hip hop? Não estou falando de gênero. Eu gravei todos os gêneros. E junto com isso, dando oportunidade a eles, para eles atender o público, ao novo público. Não é possível que no carnaval só tenha artistas de 60 anos. Tem que ter jovem. Tem que ter jovens. Não só no carnaval, no dia a dia, nas praças, nos lugares. Então, não mudaria nada. Eu só faria de novo. Ou seja, precisaria ter uma estrutura que me permitisse, através de projetos que na época não tinha, hoje tem, trazer essas pessoas e formar essa nova mão de obra. Como se foi feito, que é exatamente igual. Você teria coragem de montar um projeto para começar algo parecido com o que você fez há anos atrás? Quando desligar o microfone, a gente começa. Tá certo. Eu adoro desafios. E você, e o seu olhar aguçado, é só desligar o microfone e pegar o papel. Gente, nós vamos fazer uma dinâmica agora para encerrar nosso podcast. Olhando com o coração, Nestor, descreva uma imagem com uma música e uma palavra que defina a Bahia para você. Olhando com o coração, você, Nestor, descreva uma imagem e uma música e uma palavra que defina a Bahia para você, Nestor. Bom, eu que gravei mais de 5.000 músicas. É muito difícil escolher uma. Mas eu vou escolher uma que tem um nome, simbologia da mulher, do matriarcado, é de Oxum. A palavra é axé, que foi dado a nós como axé music de forma pejorativa, e nos fizeram um grande favor, nos dando nos subestimando, porque quando você é subestimado tem a possibilidade de superar a expectativa, né? Principalmente, você falou de uma imagem, de uma palavra, de uma música, né? E uma coisa que todo mundo pergunta, fala, não se fala, e eu quero aproveitar uma coisa para determinar, quando se pergunta quem é o pai da Axé Music. Você não me perguntou, juro. Eu ia lhe perguntar agora. Todas as entrevistas me perguntam. E você foi a única até agora que não me perguntou. Eu ia te perguntar. Então, vou usar as palavras de o grande poeta, saudoso amigo Jorge Portugal. Meu amigo. O pai da Axé Music é a Bahia. Ba, pai, ya, mãe, em Yorubá. Pai e mãe é a Bahia. O resto somos apenas operários. Ele fez a pergunta que eu ia fazer. Ele virou... Tá lendo minha memória. Você tá lendo aqui? Mas obrigada, Nestor. Foi muito bom você emprestar seu olhar, a sua escuta ao mundo. Você que nos acompanha com esse episódio, gente, estuda sobre Nestor Madri. Ele tem uma história, assim, linda. Ele não me conhecia, mas eu conheço ele já há muitos anos. Já fui cliente dele há alguns anos atrás, para gravar para minha loja de brinquedo. Eu ia para lá para poder fazer as gravações, os jingles. Fui presidente de uma instituição que vocês gravaram vários jingles, que era a Associação Comercial e Industrial de Camaçaria, muitos anos atrás. Eu era presidente, então era mais jovem um pouco, mas eu te conheço já de vários anos. Estou orgulhosa de ter você aqui na nossa bancada. Por favor. Orgulhosa de ter você como amigo hoje.
através da Keila. Um beijo, Keila, para você. É Um isso. beijo no coração. Keila, eu chamo Rosa. Né? Rosa Keila Keila. Rosa. Keila Rosa. Maravilhoso. Certo? Um beijo para você, Competentíssima. competente. Que Deus lhe abençoe. Acho. E vamos estar aqui dando apoio a Nestor. Porque eu tenho certeza que a gente vai puxar ele para uns projetos aí, ele não vai poder dizer não para a gente. Então, Fazer tudo de novo. ele vai começar tudo de novo, porque a velhinha aqui, Juranildes, ela é um pouquinho ousada, a dona do Olhar Aguçado, e ela adora desafios. Então, você que está aí nos escutando, até a próxima, nos siga, mande seu recadinho, diga o que você quer escutar e até a próxima. Obrigada, Nestor. Até a próxima, muito obrigado. Valeu. Leotis. Mas vamos sentar para poder a gente Adorei sentar. nossa conversa. A resposta que você ia me dar. A gente vai pegar um papel lá em Desculpe-me. casa. Eu me antecipar algumas coisas, mas Não, achei muito tranquilo. interessante da maneira de você ver as coisas, por isso o Olhar Aguçado. E se desafiou a pessoa errada, não, certa. Certo. Vamos lá? Bom, Obrigado. nada, um abraço.